Fala pessoal, graça e paz, bem-vindo a mais um vídeo do canal Prazer Bíblia. E hoje eu vou falar para vocês a história de quem de Samuel, grande homem de Deus, um grande personagem da Bíblia, muito honroso. Samuel, ele é filho de uma mulher chamada Ana, que era estéril, que era casada com um homem chamado Elcana. E a história de Samuel vai dizer que Deus, ele concedeu a Ana a capacidade de gerar filhos. Ou seja, fez esse milagre na vida, né? E Ana já havia orado ao Senhor, prometido que se nascesse de um filho, ela daria ao Senhor para, enfim, servir ao Senhor no templo juntamente com os sacerdotes. Então, o que sucedeu? Deus ele realizou isso e Samuel nasceu. Ana cuidou de Samuel até o tempo de amamentá-lo, né? Depois que ele parou enfim, ser amamentado pela mãe dele, ele foi entregue ao sacerdote Eli para ser criado por ele e servindo ao Senhor no templo, né? No templo. Então, o que aconteceu? Samuel foi ali, depois foi crescendo, e daí eu vou ler aqui para nós Samuel capítulo 3, verso de número 7, que diz assim: Ora, o Senhor ainda não conhecia, perdão, ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então veja que coisa interessante, né? Essa história aqui, ela vai dizer que Deus, ele começa a falar com Samuel, né? A falar o nome dele, Samuel, Samuel. E Samuel, ele pensa que é Eli, o sacerdote já estava idoso. E vai até ele fala, Senhor, me chamou? Ele fala, não. Aí depois acontece de novo. E depois acontece outra vez. Quando ele vai novamente pela terceira vez ao sacerdote, ele entende que é o Senhor que estava chamando Samuel. E dá ali uma orientação para ele dizer, eis-me aqui e tal. E a partir daí o Senhor fala, ele fala, segue a orientação dele. E a partir dali começa uma história muito bonita e muito boa da parte de Deus com Samuel. Samuel, logicamente, ele teve três ofícios, três funções dentro da sua vida, do seu ministério. Ele foi sacerdote do Senhor. No capítulo, vai dizer que Samuel estava ali ministrando ao Senhor com a orientação de Eli, né? A gente vai ver também que Samuel ele era juiz também. Lembra que Samuel ainda está dentro do tempo de juízes, onde não era uma monarquia, um reinado, né? O povo de Israel. Eu falo em outros vídeos aí. E Samuel também ele era profeta do Senhor, né? Lógico, né? Então o que acontece? Ele tem esses ofícios e, enfim, a vida dele começa a desenvolver, ele cresce, começa a servir ao Senhor. Ele morreu juntamente com seus dois filhos por causa dos pecados. Os filhos dele morreram por causa dos seus próprios pecados. E ele morre quando sabe da notícia que os filhos morreram, juntamente com a notícia que a arca do Senhor ela tinha sido levada pelos filisteus. Então, o que acontece? Samuel, além dessas características que eu citei, Samuel, ele, durante toda a sua vida, ele serviu ao Senhor com muita honra. Ele era muito obediente. A gente vê isso várias vezes quando o Senhor manda ele fazer coisas. Ele não cria justificativas, desculpas e objeções. Ele simplesmente vai. Claro que, em algum momento, ele teve uma ressalva. Exemplo, quando Deus mandou ele ungir Davi, ele ficou meio assim porque sabia que Saul era agressivo, poderia matar. Ele pegou e falou, Deus, Saul vai saber disso, vai terminar de matar. Então, queria ser ali uma obra ali para que Saul ele não percebesse isso, não soubesse e não viesse, logicamente, querer matar o sacerdote, profeta e juiz Samuel. Enfim, continuando, uma das coisas ainda interessantes a respeito de Samuel, que eu posso destacar aqui, é que Samuel ele unge os dois primeiros reis de Israel. Isso aqui é bem interessante, porque depois da morte de Samuel, o reinado ele não é mais atribuído ou dado a partir da unção ou de alguém ungir outra pessoa, certo? Samuel ele unge Saul, o primeiro rei de Israel e tal, de todos. Depois também ele unge a Davi também, que vira rei primeiro de Judá e depois rei de todo Israel. Mas depois da morte de Samuel, ninguém unge mais rei. Ninguém unge mais rei. O reinado ele é dado por descendência. E geralmente os primogênitos. Claro que salvo exceções, né? Isso era uma regra, mas sempre tem algumas exceções para toda regra. Um exemplo, o filho de Davi, o mais velho, ele não virou rei. Quem virou rei depois de Davi foi como é o nome dele? O Salomão, certo? Mas enfim. Então isso é bem interessante. Então ele que ungia, o Senhor escolheu, o Senhor mostrou Saul, e ele foi lá e ungiu Saul, mas Saul depois começou a fazer o que não deve, com o seu livre-arbítrio. Depois o Senhor mostrou Davi, e Davi andou no caminho do Senhor e tal. Fez algumas coisas erradas também, mas ele se arrependeu, voltou atrás e tal, e Deus ele concedeu misericórdia. Como eu já disse com relação ao tempo, né, Samuel ele é o período de juízes, ele julgava ainda. E no capítulo 12, para a gente já estar encerrando, o capítulo 12 de 1 Samuel vai dizer o seguinte: Samuel disse a todo Israel, atendi tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei e os governará. Quanto a mim, estou velho, de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora.
aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou explorei ou oprimi alguém, ou se das minhas mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunho contra mim na presença do Senhor e o seu ungido, e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam o povo de Israel, né? Tu não nos exploraste nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Eu fiz questão de ler esses versículos porque isso mostra que, na velhice dele já, a integridade dele, né? Chegou diante do povo, abriu o jogo, e o povo confirmou, né, que Samuel ele realmente era um homem muito honrado mesmo. Basicamente, a história, a descrição acerca do Samuel, ela vai até o momento que fala que o Samuel ele morreu, né? E depois, ainda dentro do primeiro livro de Samuel e do segundo, a história todinha vai para o capítulo 25, vai dizer assim: Samuel morreu e todo Israel se reuniu e planteou. E o sepultaram onde tinham vivido, em Ramá. Então ele morre aqui, mas a maioria da história, 60, 70%, juntando os dois livros, né? Do que é descrito no livro de Samuel, é sobre o reinado de Saul e de Davi. E de alguns desdobramentos dos filhos dele. Porém, é isso. Mas aqui realmente, né, em relação a Samuel, ressaltando uma coisa, Samuel ele ouvia ao Senhor constantemente. Capítulo 2 vai dizer que o Senhor aparecia continuamente, perdão, o capítulo de número 3 vai dizer que o Senhor aparecia continuamente a Samuel. A Samuel. Isso é uma coisa muito interessante. Deus, ele não vivia aparecendo a todo mundo, a todo tempo. De vez em quando que aparecia algum a outro. É só lembrar da história do próprio Abraão também. Mas Samuel, a palavra vai dizer que o Senhor aparecia ele continuamente, frequentemente, né? Porque com certeza era um homem que honrava a Deus, era um homem que Deus amava muito por obedecer-lhes de maneira fiel, digna e respeitosa e verdadeira. Mas enfim. Então esse é Samuel, um grande homem de Deus, fez muitas coisas, decretou juízo, foi íntegro, e é isso que Deus gosta, é isso que Deus ama, é isso que Deus quer de todos nós. Integridade na vida e na adoração a Deus. Curta, comenta, até o próximo vídeo, se Deus permitir.